tá na nossa missão. Eu sempre falo isso, que a gente não vende bolo, né? A gente não vende o bolo, a gente vende esse resgate da pessoa voltar a comer o que ela não poderia comer. O resgate das memórias, ou resgatar ou criar memórias afetivas através da comida, da gastronomia. A gastronomia, a comida, as memórias, elas são criadas à mesa, né? Então, tudo em volta da mesa, tudo é na cozinha. Uma comemoração é a mesa. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do NavaCast. Eu costumo dizer sempre na abertura que aqui você vai acompanhar um bate-papo com pessoas que eu admiro e que trazem sempre assuntos que enriquecem, seja na tua vida pessoal, seja na sua vida empresarial, até porque uma coisa não difere da outra. E hoje eu estou tendo a satisfação de receber um casal de amigos, o qual eu admiro muito. Eles fazem o que fazem, estão onde estão porque fazem com amor. São 2 craques. Juntos eles estão no mercado de gastronomia, mas eles também têm outros negócios. Um deles é na área de construção civil. O homem é engenheiro de alimentos, mas ajuda uma empresa de construção civil, com mais de 2.000 colaboradores. E ela, que eu estou com medo de errar o currículo, formada em publicidade, gastronomia, administração de empresa, é tanta coisa, eu vou deixar ela se apresentar. Sejam muito bem-vindos, Regiton e Nayá. Obrigado, Rafael. Privilégio estar aqui com vocês. Eu costumo dizer que, como eu falei no começo, a regra é não ter regra, é um bate-papo. Eu economizei na apresentação de vocês, mas eu vou pedir para vocês se apresentarem, então, para o nosso público. Eu errei, né, Iná? Eu falei duas formações a menos, né? Ou eu coloquei uma a mais? Colocou uma a mais. Então, conta aí para gente. A formação... Se apresenta do jeito que você quiser. Faz seu pitch. Faz meu pitch. Eu sou Inayá Santana, de Menezes. Eu me apresento sempre como Inayá Santana, mas falei que agora eu vou começar a me apresentar como Inayá Menezes, senhora Menezes. Uau! Tem um poder danado isso. Não é? Minha primeira formação em Relações Públicas, me formei em 2001, já tem um tempinho. Depois me formei em Publicidade, ao mesmo tempo que eu fiz Publicidade, fiz uma pós-graduação em Marketing. Na USP, me formei na Unesp primeiro, em Bauru, São Paulo, sou de São Paulo. Depois fiz essa pós-graduação em Marketing na USP. Trabalhei 15 anos com comunicação, depois me cansei dessa vida de comunicação, que ela é bem fácil, né, Ravel? Essa vida de comunicação e marketing, mas o marketing e a comunicação não me deixa, nunca. E depois, com 34, 35 anos, voltei de novo para a faculdade, fiz gastronomia e me especializei, fiz uma outra especialização em Natural Chef. Então, é muita coisa. Algumas especializações e cursos aí pelo caminho. Eu não vim nem com roupa adequada para receber uma pessoa que tem um currículo desse. Me perdoa. Regis, e você? Conta aí. Cara, eu sou formado em engenharia de alimentos, né, pela Unifeb, lá de Barretos, o Barretão, conhecido aí, né, no mundo country. Então, eu fui aqui da minha turma de Brasília, eu fui da minha galera aqui da minha idade, eu fui o único que saí mesmo para fazer faculdade fora, né? E acabei indo para o interior de São Paulo e me encontrei bastante lá. Fui meio para sair de Brasília. Foi me buscar lá em São Paulo. Foi te buscar em São Paulo. Antes deu umas voltas. Né? Então fui fazer o curso meio só por fazer, mas comecei a gostar da engenharia de alimentos, né? E até como eu
falava lá e fui zoado lá no primeiro dia, no segundo ano de faculdade, né? Eu me apaixonei pelo curso. Porque é muito interessante, né? Você enxergar a engenharia de outra forma. Na verdade, o alimento é uma matéria-prima que você transforma, né? E isso a gente aprendeu que desenvolveu a alimentação no mundo. Às vezes não é pelo meio mais saudável, né? Que a gente acaba transformando, botando muita química, mas acaba sendo uma transformação. E eu acabei formando, fui trabalhar na indústria de suco, viajei o mundo aí por ela também, trabalhando com eles, né? Com a empresa que eu trabalhava. Saí de estagiário e virei chefe de seção, fui trabalhar fora do país e acabei voltando, né? Atuando também nessa área de engenharia de alimentos, mas mais voltada para qualidade, pós-venda, né, com o cliente. Na indústria sucroalcooleira que a gente trabalhava, que foi onde eu conheci a Inaiá, né? Eu na parte de qualidade, ela na parte do marketing. Na mesma empresa. Lá em Ribeirão Preto. Né? E aí acabou que a gente casou, a empresa fechou, vamos para Brasília, né? Então eu costumo... Era uma empresa grande. Era uma trade grande de açúcar, né? Era uma trading, que ela era o braço comercial de 17 usinas no interior de São Paulo. 17 usinas sucroalcooleiras. Ele era da parte de qualidade das usinas e eu cuidava do marketing das 17 usinas. Bem pouquinho. Mas eu sempre fui um cara assim, onde eu estou apto a ser útil. Né? Então, por exemplo, eu fui contratado para fazer essa parte pós-venda, mas apareceu a oportunidade, não, vamos instalar o sistema de qualidade. Vamos. Então fui entendendo de cada área e acabei gostando dessa questão de gestão. Né? Fiz uma pós também na FGV de gestão industrial, mas acabamos que a vida nos trouxe de volta para Brasília. Eu de volta e trouxe aí Na vida trouxe você e você trouxe ela. Exatamente. Então hoje, minha família já tinha uma empresa aqui, que hoje eu ajudo na parte administrativa e financeira. Ele trouxe aí na EA e o sonho foi começando, né? Ela veio aqui, a gente acabou vindo para um órgão público, né? Que ela começou, a gente arrumou um DAS para ela, conseguiu encaixar. Mas a vida foi... a gente não era acostumado com essa parte do órgão público, né? E aí a Inaiá acabou se achando nessas outras atividades, na culinária aí, né? Coisa então, boa. Hoje eu gosto muito do verbo estar. Né? Então, hoje nós estamos com a quitutis, então não me classificar, eu sou engenheiro. Né? Não, hoje eu estou administrador. Coisa boa. E que vai aparecendo as oportunidades, a gente vai estando. Uma pergunta, vocês ficaram numa empresa que era gigante, né? Uma indústria, na verdade, né? E por que ela fechou? Só curiosidade, não precisa falar o nome, né? Mas... Não é que ela fechou, ela foi comprada por uma multinacional. Posso falar o nome, a empresa ela se chamava Cristal Sev, era essa trading, eram 17 usinas, as usinas ainda existem, era do Grupo Biage, Grupo Junqueira, são grupos muito fortes ainda no interior de São Paulo, e na época elas foram compradas, o grupo foi comprado pela Louis Dreyfus, uma multinacional francesa, e o braço comercial ia todo para essa multinacional que ia para São Paulo, e o braço de qualidade, que ficava mais nas usinas, ia ficar lá no interior. Eu ia ter que ir para São Paulo e ele ficar em Ribeirão Preto, né? E a gente ia ficar cada um para um lado. Recém-casados. Recém-casados. Aí, não, vamos para Brasília, tomar conta da empresa da família. Eu falei, bora, vamos embora. Era para ser assim. Meu pai é um grande cara, né? Ele sempre tem uma visão além do tempo dele. Ele falou, não, vem para cá. Você precisa conhecer o pai dele. Pois é. Brasília, ele fala muito, Brasília é uma menina, né? 60 e poucos anos, né? Então aqui tem muita oportunidade, né? Mais para cá. Então vem para cá que é mais fácil de vocês crescerem do que ficar cada um separado, né? Então venham para cá juntos e vamos crescer. E você acredita nisso? Que Brasília realmente é uma cidade de oportunidade? Vocês acreditam nisso? Sim. Eu sempre fui muito reticente com Brasília, né? Desde quando eu era adolescente aqui, porque aquela questão de quem você é, por que você, né? Eu não gostava desse meio. Então, por isso que foi uma das causas que eu resolvi sair. Né? Queria o anonimato. Nem anonimato. Porque a gente, na verdade, não era ninguém aqui. Mas era muito aquela questão. Por que eu preciso ser alguém para ser reconhecido? Né? Assim, só porque é filho disso, filho daquilo, que
lá na época de 80, 90, era muito isso aqui, né? Porque tinha pouca gente em Brasília também. Brasília era pré-adolescente. Sim. Exatamente. E até quando apareceu a oportunidade de voltar, era também para eu ficar um tempo e fazer outra coisa também, né? Mas aí a vida foi levando a empresa foi crescendo, a gente foi tocando junto e graças a Deus hoje a gente está num patamar bom. E na EA veio também, até no começo, eu estava aqui meio forçado e ela encantada na cidade, né? Não sabia andar muito bem na cidade, mas gostando do que a cidade podia oferecer, né? E eu não tinha essa visão. Eu gostei muito do interior de São Paulo, por ser mais pacato, ter oportunidade, mas no Na ritmo verdade, eu menor, né? acredito que qualquer lugar tem oportunidade. Quando você vai aberto a dar certo, e foi como eu vim pra cá, quando eu vim pra cá, eu sempre escutava de todo mundo que eu conhecia. Nossa, Brasília é isso, as pessoas em Brasília, é muito... Eu nunca vi isso em Brasília, mas eu sempre atribuí isso pela minha vontade de vir e fazer dar certo. Então, Brasília e qualquer outro lugar que eu for ou qualquer pessoa for, se for com disposição para dar certo, crescer, Vai dar certo. vai dar certo, tem oportunidade. Então, eu vim para cá com esse olhar. Não tem chance de dar errado. Não tem chance de dar errado. Você sabe que tem uma história que tinha uma indústria de calçados e aí o presidente dessa indústria de calçados aqui no Brasil virou para o executivo e falou assim, ó, você vai lá para a Índia para ver o mercado como é que é na Índia, para a gente começar a exportar sapato para a Índia. E aí ele ficou lá na Índia um tempo e ele voltou assustado. Falou assim, cara, lá ninguém usa sapato. A gente vai quebrar se montar a fábrica lá. E aí esse presidente mandou um outro executivo. E ele foi lá, andou, voltou encantado. Falou assim pro presidente-chefe, nós vamos ficar muito ricos, porque lá tá todo mundo descalço. Dá pra gente botar sapato no pé de todo mundo. Então, a Bíblia fala que os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, tudo é bom. Se os olhos forem mal, tudo é mal. Então, eu também tenho essa visão de que quando você está aberto a enxergar oportunidades, você vai enxergar oportunidade. A gente estava falando isso mais cedo aqui, né? Se você estiver aberto a enxergar as barreiras, você só vai enxergar as barreiras. A nossa mente tem muito isso, né? Aquilo que a gente foca, ele costuma expandir. Expande. E falando de Brasília ser oportunidade, foi um dos principais sentimentos que eu vim da China. Vou te falar por quê. Na China, você tem que ser excelente, não tem jeito. No Brasil, a gente forma mais advogados do que engenheiros. Na China, eles formam muito mais engenheiros do que advogados. E, historicamente, se a gente for estudar política, a gente entende por quê. O Brasil é um país muito mais burocrata do que qualquer outro país no mundo, talvez. Por isso, tantos advogados, né? Enquanto eles lá são um país bem menos burocratas, mas eles estão muito mais preocupados com crescimento, velocidade, por aí adiante. Total. Só que mesmo nessa velocidade que eles andam, você precisa de excelência. Então lá o meia-boca, ele dificilmente consegue se destacar. O que eu quero dizer é que quando eu olhei isso para lá, eu falei, cara, tem muita oportunidade no Brasil mesmo. Porque se nós formos acima da média, a gente já está entregando um trabalho excelente. A gente vê isso em todas as áreas do Brasil, né? Eu costumo dizer que o empresário ele precisa ser um pouco mais relevante do que o restante da população. Porque ele sabe que a empresa existem falhas, funcionário falta, o sistema para de funcionar. Então ele tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, né? Ele tem que tolerar um pouco mais algumas coisas. Mas você percebe que existe serviço ruim no Brasil da empresa que é muito pequena até a empresa que é muito grande. Eu falo isso porque o primeiro sentimento que eu vim foi o seguinte, a gente na volta, eu acabei, depois da China eu fui para o Japão, né? Então eu fiz Japão, Dubai, Guarulhos. Do Japão para Dubai, que a língua já é uma barreira, apesar dos japoneses falarem bem inglês, enfim, a China não fala tão bem, né? Eles nem quase falam chinês, falam inglês. Então do Japão para cá, cara, aeroporto, qualquer trâmite dentro, super tranquilo. De Dubai para cá, maravilhoso. Chegou em Guarulhos, a gente teve problema. Então, assim, a companhia aérea, a gente ficou numa fila gigantesca, fila muito grande, e a gente tinha pegado um voo com uma certa distância de um para o outro, justamente, que tivesse algum problema, a gente não perderia o voo de São Paulo para Brasília. Então, a gente pegou ali com 3 ou 4 horas a lacuna, né, desse voo. E você fica super cansado, porque você sai do Japão para o Brasil... Quer chegar, né? Você quer chegar. Chegando lá, a fila estava muito grande, mas não tinha o que fazer, a gente ficou na fila.
A gente ficou na fila 1 hora. E eu falava com a mulher da companhia aérea, e a mulher da companhia aérea, ela simplesmente, não, você tem que esperar na fila. Eu falei, não, é porque eu tenho um voo para Brasília, e eu tô vendo que tá se aproximando. Não, normal. É normal, é normal, é normal. Cara, a gente foi chegando tão perto do voo, aí daqui a pouco ela vem corrido. Vocês que vão para Brasília, corre aqui que a gente vai começar a liberar vocês. Cheguei no balcão, falei, cara, mas vocês não se organizam para isso minimamente? Falou, senhor, não tem tempo. Você tem que fazer o seu check-in. Entra. Cara, então assim, cara, eu cheguei com antecedência, eu peguei a fila, que era a fila correta, eu fiz tudo que tinha que fazer, só que eu não entendi por que aquilo. E aí você fica vendo a péssima qualidade que a gente tem do serviço aqui no Brasil, o que mostra que aonde tem problema, tem oportunidade. Então eu vim com isso muito forte da China na cabeça, de olhar e falar assim, cara, se nós formos excelentes naquilo que a gente faz, a gente vai conseguir se destacar. E esse é o grande desafio, porque num país de empresas excelentes, se produz muito capital humano excelente. Num país onde você não tem empresas, a grande maioria são excelentes, você não tem também grandes capitais humanos. Qual foi o grande aprendizado que eu vim? Nós temos que ser exímios formadores de capital humano. Então, essa é uma das maiores dores do próprio empresário, né? Em toda a cadeia produtiva. Então, assim, eu vejo hoje, eu acabando de formar, indo para uma empresa multinacional, entrando como estagiário, né? E trabalhando com pessoa de chão de fábrica, que tinha essa cabeça também. Não, eu vou fazer só esse pouquinho aqui porque eles me pagam isso. Mas a gente vê que quem tinha aquela cabeça diferente, de não, vou fazer isso por bem, ele se destacava. Entendeu? Lá na frente ele conseguia uma promoção, por menos estudo que o cara tinha. Eu tinha um operador de evaporador lá, cara, que você não dava nada olhando para ele, chucro assim, né? Mas na hora que pegou o meu conhecimento com a prática dele, cara, a gente fez um projeto lá que a empresa bombou, entendeu? E ele foi reconhecido, ele falou, não, eu nem preciso de reconhecimento não, cara, eu faço isso aqui porque eu gosto, eu só fui com você porque você me pareceu sincero, que não ia tomar isso para você, entendeu? Esse projeto assim. Isso é para tudo na vida, né? Entendeu? Mas eu acho que a gente depende de gente, né? E a gente precisa ter gente boa ao nosso lado. Tem uma frase que ela fala assim, o que é a empresa, né? Primeiro pessoas, depois processo, depois o produto. Então nós temos que cuidar bem das pessoas, desenhar bem os processos, para que depois a gente pense no produto. Porque se a gente inverter a ordem, aí eu falo que isso é porque o empreendedor, ele nasce empreendedor, mas ele não nasce com esse manual, essa receita de bolo. Pelo menos a gente não formou na base, no Brasil falando na educação, empresário no colégio. Né? A gente não ensina sobre fluxo de caixa, sobre cheque especial, cartão de crédito. Né? Tanto é que é normal a criança falar assim, não pai, falar, pai não vou, papai está sem dinheiro, passa no cartão. Né? Tipo assim, no cartão não paga, né? Nessa época no cheque, né? Não cheque que vai tá tudo E hoje certo. é Pix, né? Hoje tudo é Pix. Não tem fundo a conta, né? É o caixa do tio Patinhas. Mas a gente vai olhando exatamente isso. Então, quando o empresário começa, a primeira coisa que ele tem é a ideia. Cara, eu pensei numa ideia, num produto. Ele pensa no produto. Depois do produto, ele pensa no processo para fazer. E depois que ele pensa, quem vai me ajudar a fazer isso? Então, ele pensa no sentido contrário. Então, geralmente, você começa empreendendo e você vai pensando no produto, depois você pensa no processo, depois você pensa nas pessoas. E depois de um tempo, você bate num determinado teto de faturamento, de excelência, que você começa a descobrir que você agora tem que inverter. Você tem que focar mais nas pessoas, depois nos processos e depois vai o produto. E é normal o crescimento a gente passar por essa fase de aprendizagem. Por esse ciclo, né? Foi muito isso que aconteceu com o que tu disse, né? A gente conversando lá fora sobre isso, você me perguntou quando foi meu ponto de virada, né? Quando eu entendi que eu tinha que mudar, né? Eu comecei a conversar, a gente não terminou a conversa. Mas eu entendi que foi nesse momento, quando eu entendi que quem tinha que mudar primeiro era eu, como empreendedora e como gestora. Eu tinha que me capacitar como gestora. E depois eu entendi que eu tinha que capacitar as pessoas que estavam comigo. Porque no ramo de alimentação que a gente está, a rotatividade é muito alta. Tem muito primeiro emprego, né? Tem muito primeiro emprego, o salário ele não é tão alto, então as pessoas elas
saem muito, assim, procurando sempre alguma coisa melhor, ou um horário melhor. Mais próximo da casa. Mais né? próximo de casa, um benefício melhor. E a rotatividade é muito alta. Então, no começo da Quitutices, não parava funcionário. Primeiro, por uma falta de experiência minha. Segundo, por uma falta, assim, do negócio mesmo, começando. E a gente não sabia... tinha uma contratação, assim, que era muito por indicação. A gente não sabia como fazer um negócio. Até que eu entendi que eu tinha que me capacitar e capacitar as pessoas que estavam comigo. Falei, não, eu preciso investir nas pessoas. E comecei a investir nas pessoas e em mim, ao mesmo tempo. Hoje eu tenho funcionário, a Quitutices, ela tem 8 anos de espaço físico, mas tem 10 anos já que eu trabalho com esse segmento de restrição alimentar. Então, nós somos pioneiros em Brasília. Uau. Eu tenho funcionários comigo já há 6 anos no ramo de alimentação. Isso é raro hoje em dia. E não são poucos. A gente está com 20 funcionários hoje. Mais da metade. Mais da metade dos funcionários anos, tem mais de 5 anos de casa. Mas isso começou, quando eu comecei esse processo de educação. Qual é o processo de educação que a gente faz? Hoje a gente tem lá dentro uma empresa de consultoria de RH, que dá treinamento de RH para eles, que faz pesquisa de clima. E a gente não é uma empresa grande. Eu costumo falar que a gente é uma empresa pequena, mas com cabeça de empresa grande. Matou a charada. Exatamente. A gente Por isso que está dando certo. não precisa ser uma empresa com uma estrutura gigantesca ou uma empresa grande para começar a pensar como uma empresa grande. Desde o primeiro dia da Quitutices, eu falo que eu sou uma empresa grande. Então, a primeira coisa que apesar de eu ser formada em comunicação, a primeira coisa que eu contratei na minha empresa, na Quitutices, foi uma empresa de comunicação. Foi uma agência de comunicação, porque eu entendi que eu não ia dar conta de fazer a minha revelia sozinha. Ele não queria, mas eu falei, não, tudo bem, você não quer, mas vai ser. E comunicação, negócio. Quem manda aqui sou eu, vai ser, entendeu? Mas você não é de comunicação? Você dá conta. Né? É motivacional, né? Motivacional, né? Que motivacional aqui, né? Mas você não é engenheiro de alimentos? Vai pra cozinha. Falei, E ele não foi, não? Não foi, não. Ele não, tá bom, pode contratar uma comunicação. Eu que montei a cozinha toda, rapaz, projetada. Essa ideia é boa. Mas já que você entrou, conta da Quitutices, o que vocês fazem, como vocês fazem, explica um pouco para a nossa audiência aí. A Quitutices é uma confeitaria sem glúten, sem leite, para pessoas com restrição alimentar. Eu ia até comentar quando você falou não tem, como que é, da história lá do Não Tem Calçado, né? Que foi mais ou menos o percurso que eu fiz lá no começo. A Quitutices começou quando a nossa filha Isabelle, ela nasceu, ela tinha alergia à proteína do leite, chama APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Imagina isso, hoje ela tem 12 anos, há 12 anos atrás era praticamente impossível você achar algum alimento que não tivesse leite no mercado, né? E eu não tinha conhecimento, eu tinha zero conhecimento disso, ainda trabalhava num órgão público. Quantos anos atrás? 12. 12 anos atrás. É recente. Demais. Eu vou te devolver a bola. Eu tenho um primo que eu lembro que ele ficou muitos anos, ele não podia comer nada com leite. Eu tô falando de... Naquela época a gente tinha 8 anos, então há 30 anos atrás. E assim, ele tinha alergia a leite. Era assim, alergia a leite, era o que a gente sabia. Você tomava leite de ovelha, leite... Né, assim, cara, eu lembro assim que... Cabra, essas coisas. Assim. Foi muito... Eu lembro, você estava falando isso, e me veio essa cabeça agora, nem lembrava disso. E ele ficou muito tempo, Bruno, ficou muitos anos, assim, cara, as festas, era chato, era muito difícil, né? Agora, depois eu volto lá, mas só para não perder também, são 12 anos, Ravel. Que a Isabelle tem 12 anos, é recente, tem 12 anos que eu comecei a pesquisar esse mercado. 12 anos atrás quase não tinha nada nesse mercado. Agora, olha o mercado hoje, o tanto de produto que tem no mercado, as grandes indústrias olhando para esse mercado. De alimentos. E o tanto que esse mercado ainda está crescendo e vai crescer. Eu tenho certeza. O tanto que desenvolveu em 10 anos esse mercado, extremamente rápido. Muito rápido. E no teu caso, você não compra produtos para poder revender. Não, você fabrica, produz. A gente compra matéria-prima, então, né, que tem que ser selecionada também.
E aí a Isabelle tinha alergia ao proteína do leite, eu não tinha conhecimento, não entrava na minha cabeça um bebê que não tomava leite. Eu falei, gente, como que? Sim, um bebê que não toma leite, né? E comecei a pesquisar, a produzir as coisas para ela. Comecei a Você fazer. não tinha feito gastronomia ainda? Ainda não tinha feito gastronomia. Começava a fazer em casa. E costumo falar assim como uma boa marqueteira. Fui pesquisar o mercado e como na sua historinha lá, falei, nossa, tem público para isso, né? Muita gente com alergia. Vamos pesquisar o mercado, vamos ver que... Aí sim eu fui fazer gastronomia, mas a gastronomia tradicional, Mas quando ela você pensou na gastronomia, você já pensava nesse nicho? Sim. já, Você foi bem já, intencionado, eu então. já pensava nesse nicho. Quando eu fui fazer a gastronomia, eu já comecei eu já Já fazia em casa, já né? fazia em casa para vender. Só que isso começou muito despretensiosamente, não foi algo proposital, ou algo direcionado, ou algo intencional, não foi. Foi muito entregava para um, aí fui falando boca a boca, aí meu filho, aí eu fui pesquisar o mercado, falei, caraca, não tem nada no mercado disso, nada, 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 eu vou fazer isso, esse negócio aí. E aí fui fazer gastronomia, só que você não aprende nada desse segmento na gastronomia. Não tem uma aula sequer sobre isso na gastronomia. É Nada. mesmo? Não tem. Não tinha, Não pelo Na tinha, menos, né? né? tradicional, ainda não tem. Nas É que eu mesmo. saiba, Loucura isso, né? Porque tá tão em voga já o não assunto. tem. A semana passada foi uma menina na loja me pedir estágio, que ela estava no último ano de gastronomia, não me lembro qual é a faculdade, e ela queria fazer o trabalho de final de curso dela nesse segmento que eu tô. Eu falei, você tá vindo aqui para pegar uma receita minha para fazer o seu pro trabalho? Falei pra ela. Não, não sei o quê. É porque a gente não aprende isso na faculdade. Eu falei, eu sei que não aprende isso na faculdade. Aí você fala, é barato pra você aprender aqui. Teve Você até uma você vai faculdade me uma pagar vez, né? quanto para vir aqui aprender? Mas Teve uma aí, faculdade uma vez que foi atrás, né? Pra você dar uma cadeira uma vez, né? Assim, mas não foi pra mas frente. aí nasceu a Quitutices, há 10 anos atrás, despretensiosamente. Terminei a gastronomia. Apesar de não ter essas matérias, a gente aprende muito a técnica. Aí, com a técnica, eu consegui desenvolver as receitas. Pra gente ter ideia, o que que vocês produzem hoje? Bolo? Explica no A geral. gente produz absolutamente tudo. Eu faço desde o leite condensado para fazer o brigadeiro até a manteiga para fazer o croissant. A manteiga de castanha para fazer. A gente não compra a manteiga, a gente faz a manteiga de castanha para fazer um croissant sem glúten, sem leite. Cara, que loucura isso. Então Você faz a tem. manteiga. Então Engenharia de tem foguete, isso aí. engenharia de alimentos. Ele fez, só que entendeu? Engraçado que meu projeto de conclusão de curso foi fazer um iogurte à base de leite de soja. Isso em 2002, entendeu? A gente já tinha uma linha voltada para essa alimentação restritiva, né? Porque 2000 naquela época, estava começando o leite de soja ainda, né? E eu já estava, assim, tava com um rumo lá na frente que eu ia encontrar ela, né? E eu falo, e você comentando aí, eu falei que lembrei desse meu primo, né? E a empresa, muita gente fica dando volta na vida, perguntando assim, eu não tenho um propósito ainda. Tô querendo achar o meu propósito para começar a fazer algo na vida. Só que eu acredito que o propósito, ou ele vai nascer de uma dor, que foi o que aconteceu com vocês, ou ele nasce no meio do processo. Você vai fazendo a coisa acontecer e no meio daquilo você acha propósito. Falei um pouco sobre isso aqui mais cedo, né? Ali no podcast mais cedo aqui, né, a gente? Backstage. Só nós. Mas eu vejo pensando nisso, porque eu imagino meu primo, naquela época, hoje podendo ir lá comer o croissant, comer o bolo de chocolate. Tu imagina quantos aniversários ele ia e ele não podia comer nada. Eu lembro dele chorar. Eu lembro dele chorando, dele tentar comer escondido e minha tia não deixava. Eu lembro dele chorando, eu tô com a cena na cabeça. Então, existe um propósito no negócio de vocês, e eu conversei isso recentemente com o Wagner, né, do Agape, que é uma demanda que não é somente sobre matar a fome. É resgatar um sentimento, resgatar Sim, que é a É a nossa inclusão, né? missão mesmo, né? Tá na nossa missão, eu sempre falo isso, que a gente não vende bolo, né? A gente não vende o bolo, a gente vende
esse resgate da pessoa voltar a comer o que ela não poderia comer. O resgate das memórias, ou resgatar ou criar, memórias afetivas através da comida, da gastronomia. A gastronomia, a comida, as memórias, elas são criadas à mesa, né? Então, tudo em volta da mesa, tudo é na cozinha. Uma comemoração é a mesa, tem um bolo, tem uma comida, tem a sua mãe, a sua avó fazendo alguma coisa. E sempre tem muito o quê? Farinha, muito manteiga, muito leite. E que tem alergia não pode. Um dos comunicados mais importantes do mundo, se não o mais importante, foi a mesa. Foi a última ceia. A última ceia. O quê? Pão. Não tinha, aquele lá tinha glúten. Mas aquele lá, jeito, né? Antigamente, o glúten de antigamente não fazia mal, né? Como o que faz hoje, né? Não fazia mal. Você já viu você já viu aquela série chamada Blue Zones? Não. Cara, tem que assistir, muito legal. Essa busca, né? Eu gosto muito do tema saúde, do tema se cuidar mentalmente. Eu fico olhando muito, muito para isso. Essa série, ela chama Blue Zones. Eles mapearam o mundo inteiro. Quais são as regiões do mundo que as pessoas vivem mais? Aí tem lá a região de Okinawa, no Japão. Tem uma região na Itália. Tem um lugar nos Estados Unidos. Tem Colômbia. Tem alguns lugares. Então, esse cara ele foi rodando e ele foi entendendo o comportamento. Então, no Japão, qual é a característica do povo que vive naquela zona azul lá, naquela Blue Zone? Por que lá em Okinawa as pessoas vivem mais? Se aposentam do trabalho mesmo, né? Assim, legalmente, numa idade avançada, mas não param de trabalhar. Então, cultura japonesa. No quintal de casa tem sempre uma horta. Então, eles produzem parte dos alimentos, eles estão o tempo todo ali cultivando, então tem enxada, tem pazinha, tem contato com a terra e estão em atividade. E eles não têm em casa mesa tradicional. É aquela mesinha baixa. Então, eles abaixam e levantam mais de 80, 100 vezes por dia. Entendeu o que é isso? E aí mostra, senhorinha de 120 anos, aquela posição. Sabe aquela que você passa e fala assim, cara, só criança que dá conta? Que vai levantar e já dá os creques. E aí eu me espantei, porque tem uma região na Itália, que agora eu não vou lembrar o nome, que exatamente lá, qual foi a característica? Foram 3 que eles viram. Primeiro, eles comem carboidrato todo dia. Alto lá, calma lá. Tomam um pouco de vinho e são muito felizes. Celebram muito. Então lá ele percebeu, ele olhou essa característica. Eles estão sempre celebrando alguma coisa. A felicidade tem uma ligação direta com a vida. Eu acho que é isso, né, cara? Se eu sou feliz é porque a vida é muito boa, eu quero viver mais. Mas aí ele conta o porquê do carboidrato. Porque as senhorinhas lá que vão fazer a massa, elas que preparam toda a massa, o modo do preparo, como que é feito. Tem a fermentação natural, tudo mais isso. Então você fica olhando, então vamos comer com macarrão. Não, alto lá. Não é esse macarrão, né? Tem um outro preparo. E uma outra região, se não me engano é a da Colômbia, também tem muito carboidrato, pão. Só que a massa do pão, ela precisa de 2 horas fazendo aquele negócio de pegar e ficar fazendo assim, e moendo. Quando ele dá um zoom no antebraço das senhorinhas que estão fazendo, é dessa grossura aqui. Ó. Dá até medo, né? Então ele fala que aquilo ali que ela está fazendo, aquele negócio, tem um gasto calórico altíssimo e elas fazem em pé. Então ali é uma atividade que elas estão trabalhando o core, né? Aqui atrás, estão com as pernas esticadas e estão fazendo aquilo ali. Só que ela faz aquilo todo santo dia. Então você vai percebendo que a alimentação ali, eles acabam fazendo atividade física, mas tem um porquê do carboidrato, que não é esse carboidrato de hoje, né? É completamente diferente. A fermentação, antigamente, era muito diferente hoje, né? E hoje a industrialização, que eu estava falando, parte da engenharia de alimentos... Parte dos engenheiros, né? Acaba... Não tem um estudo concreto sobre isso, também faz muito tempo que eu não atuo. Mas pode ser uma das causas, né? Que hoje é muito rápido as coisas se industrializa e vai passando rápido, e é a escala industrial. Você chega ali, às vezes e também você não tem o desfrute de comer, né? Você não aproveita aquele momento à mesa. Hoje você senta, come e vai embora. Senta, come e vai embora. Cara, tem um outro seriado, tem uma série que eu tenho que passar para vocês, acho que eu vou lembrar o nome. Mas esse cara também é um de saúde, fala de saúde, de alimentação, a correlação com concentração, estudo, com alimentação para mim tem tudo a ver, né? Mas ele mostra assim, é uma ilustração
Aí ele mostra o cara dormindo, né? Aí ele dorme 7 horas. Aí ele tá deitado. Aí ele levanta, ele gasta 15 minutos em pé, que é se arrumando, escovando dente, e ele volta e senta. Então ele senta de novo, toma café. Aí ele toma café e vai pro carro. Aí no carro ele senta de novo. Aí ele vai, antes de ir pro trabalho, ele passa num fast food da vida. E ele pede ali no drive-thru, sentado. Ele chega no trabalho e pega o elevador. E aí ele vai cronometrando o tempo dele em pé e o tempo dele sentado. Ele senta no trabalho 4 horas, levanta e almoça. Almoça sentado. Então ele vai mostrando como que o corpo daquela pessoa vai ficando em detrimento da péssima alimentação e da falta de atividade física. Então eu acho que até no Blue Zones mesmo, se eu não estou me enganando, agora está vendo um flash aqui. Então ele mostra exatamente isso, né? A falta de atividade física com a má alimentação é a bomba relógio para todas as doenças que a gente tem aí no mundo afora. E muito isso se deu pela globalização, pela aceleração daquilo que a gente precisa produzir, precisa entregar mais rápido. Então tem um pouco aí, né, que a gente precisa voltar para as origens, né? Sim, voltar à mesa. É o que a gente estava conversando também, da presença, né? De você estar presente no momento que você está agora, né? Se você está se alimentando, se está com a sua família. E a Quitutices traz muito isso, de você estar presente no momento, de você resgatar esses momentos com a sua família. E de você criar esses momentos com a sua família, né? Uma pessoa que tem uma restrição alimentar, ela acaba perdendo esses momentos. Ela não vai numa pizzaria, ela não vai em qualquer lugar. E a gente vem para agregar isso novamente. Então, a ideia é ter produtos que sejam bonitos, que sejam visualmente, que tenham uma textura muito parecidas com os tradicionais, os sabores sejam até melhores que os tradicionais, e são, né? com uma qualidade e sabor, com ingredientes bons, para ter um aporte, né, de saúde bom também. Então, o produto, assim, são 2, né, produtos que são chaves lá, que a gente tem muito isso, que é o brigadeiro e a coxinha. O brigadeiro é o do potinho? Não, brigadeiro mesmo. Mas aquele do potinho que você traz... Aquele lá é o bolo, né? O bolo no pote. Bolo no pote. De brigadeiro. Então, mas é porque ele é de brigadeiro. Mas tem o brigadeiro mesmo, a bolinha, que aquilo ali é muito emblemático para criança, né? Então a criança chega lá, olha na vitrine lá o brigadeiro, isso acontece todo santo dia. Se você ficar sentado lá na mesa só observar, e ver a criança chegar lá e falar assim, mas mãe, eu posso mesmo comer isso aqui? Não vai. Uma criança de 4, 5 anos é surreal. Posso comer que eu não vou passar mal? Então o brigadeiro ele é muito emblemático. E a coxinha, porque a coxinha isso é mais para adulto, né? Que às vezes deixa de comer o glúten, que já comeu por muitos anos uma coxinha, um pastel, tudo que já tem essa memória, já tem esse sabor, e de uma hora para outra para de comer. Eu sou celíaca. Eu descobri a doença celíaca em 2017. Depois de já ter quitutice. Então, você imagina, eu tinha 37 anos. Por 37 anos eu comi tudo. Aí, de repente, parei de comer. As coisas, eu não podia mais comer pizza, coxinha, nada. Mas eu já estava nesse mundo, então para mim foi ok. Mas imagina quem não... Ontem chegou uma mulher lá que tinha acabado de receber o diagnóstico da filha com alergia, tinha saído da pediatra, a pediatra falou assim, não, para você acalmar seu coração, vai lá na Quitutice. Ela tinha acabado de sair da pediatra e foi lá na loja. Ela estava até com o olho vermelho de chorar. Falei, não, calma, você acalma seu coração, senta aí. Ou seja, ela saiu do consultório... Foi direto para a loja. Foi para o outro consultório. Isso, psicológico, terapêutico. Porque aí você foi falar com ela, calma. Aí ela chegou, eu fui conversar com ela, enfim. Mas a coxinha, assim, as pessoas chegam lá que são mais neuróticas, né? Mas essa coxinha, ela é assada, eu não sei o que. Eu falei, não, gente, coxinha ela tem que ser frita. Mas por quê? No começo, não, vamos fazer uma coxinha assada, isso. Eu falei, aí eu entendi, assim, quem tem restrição alimentar, ela não quer uma coxinha assada. Ela quer comer o que ela não pode comer. Ela quer uma coxinha de verdade. Eu nunca esqueci quando a gente se conheceu, que você falou assim, eu não posso fazer um alimento de chuchu. Exatamente. Eu não posso fazer um brigadeiro de chuchu. Não dá pra fazer um brigadeiro, tem que ser um brigadeiro de brigadeiro. Não dá pra fazer um brigadeiro de batata doce. Tem que ser um brigadeiro. De biomassa de banana. Nossa. Não dá pra fazer uma coxinha de jaca. Entendeu? Tem que ser uma coxinha de coxinha. Existe coxinha de jaca? Tem. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é.
Se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião. A qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresidiário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Mas foi muito isso, cara. No começo da Quitutis, em casa, fazendo ali, a gente não tinha aquela questão de... Ela não era identificada, né? A gente fazia, entregava para as pessoas, passava lá em casa. Só que a gente acabava consumindo também. Então, eu como engenheiro de alimentos, falei, não pode, isso aqui está errado. Se a gente está vendendo segurança... A parte de contaminação cruzada. Porque assim, beleza, você tem todo o seu material, tudo, só que a gente tem pessoas aqui em casa, babá, né, a pessoa que está ali cuidando, a secretária, ela pode muito bem pegar um por engano e misturar, né? E vai dar ruim. Então, apareceu, assim, no comércio de casa, uma portinha lá para a gente abrir. Eu falei, só vamos. Quanto é que é o aluguel? 3 mil. Quanto que você vende bolo? 3.500. Então, bora. Faz curso lá e vamos para frente. Vamos sair de casa. E aí foi, né? Não tinha nem, esses prédios da comercial da Asa Sul, não tinha nem saída para o fundo. Era só uma porta mesmo, que a pessoa ia entrar, em cima era uma mesa como essa aqui, que a gente ia fazer cursos lá, para aproveitar, e seria um ateliê embaixo, a nossa cozinha. Fazer os bolos e entregar ali. Na primeira semana já chegou um cliente, nossa, que legal, isso aqui, mas vocês não têm salgado? É só bolo. Mas por que não tem o café? Aí a gente, opa, né? Então, aí, eu falo que meu plano de marketing já morreu na primeira semana. Saiu do bolo pro salgado. E aí, cara, você imagina uma lojinha dessas de, acho que era o quê? 30 metros? Não tô caro, assim, sem saída. Só tinha um corredor para entrar e para sair. E aqui enchendo de gente, enchendo de gente. Aí negociou com o vizinho de cima, que tinha a entrada por fora, a gente vai precisar abrir a sua portinha um pouquinho para cá para a gente querer uma passagem. Fizemos lá. Aí foi um sucesso, né? A pessoa ia gostando. E muito disso que acontecia. A pessoa chegava lá, teve uma que me marcou muito, que eu não fico lá direto, né? Cheguei lá, tinha um rapaz assim, de 18 anos, meio quietão assim, a mãe falou assim, aqui você pode comer tudo. Vamos comemorar seu aniversário de seus 18 anos, entendeu? Aí ele, tá, mas totalmente desanimado. Assim, ele nunca tinha comido um bolo na vida dele. Meu Deus. Aí né, deu um pedaço assim, qual o sabor que você quer experimentar? Ele, não sei, não conheço. Né? Cara, aí tinha um bolo de brigadeiro, né? Como é que é? Formigueiro, lá. Nossa, esse cara comeu assim... Ele enxergava preto e branco, esse menino. Exatamente. Ele começou a enxergar. Agora uma pergunta. E foi fazendo essa satisfação. Para vocês, com certeza. Né? E aí a gente foi entendendo isso. Pô, tá pequeno, como que a gente faz? Né? Para crescer. Vamos expulsar o cara de cima para a gente abrir mais coisas? Não, aí a gente, né? Na época a gente contratou uma empresa. Pode falar melhor. Que a gente contratou uma empresa para assim, como é que a gente vai expandir? Né? Então a gente estava com a nossa cabeça. Aí até foi o Eduardo, né? Ele falou assim, vamos chamar os seus clientes aqui, vamos fazer uma mesa, um brainstorm aqui para a gente ver para onde que vocês vão, assim, o que é interessante para o cliente, né? E a gente descobriu isso que a Inês estava falando. As pessoas não tinham onde sentar para comer. Entendeu? Não tinha. Então você fazia o bolo e vendia para a pessoa levar. Tinha só um... Hoje ainda tem a mesa original, tá lá na Quitutis atual, né? Que é aquela da entrada. Mas ali era para ser uma mesa de curso, né? Só que as pessoas, elas não ficavam ali, não tinha aquele prazer de sair, vamos almoçar em um lugar, vamos sair para comer, vamos tomar. A pessoa com restrição alimentar, né? ela tem ela não tem aonde... Ela tinha, como que eu vou dizer? Ela tinha... Ela tem a dificuldade, ela não senta em qualquer lugar para comer. Sim.
Então, foi por isso que a Quitutices nasceu do formato que ela é hoje, para a pessoa poder sentar, tomar um café, não se preocupar com... Ter o momento ter um mesmo, momento né? mesmo. Então, por isso que a gente foi uma área maior. A gente tem uma área hoje que a pessoa pode chegar lá, passar 1 hora lá comendo. Entendeu? Ele vai ter... Vai ter o deleite da alimentação, né? Vai poder Se ser servido. sentir, entre aspas, normal. Acolhido, né? Acolhido. Uma pergunta para vocês. Na minha visão e tudo que eu acompanho, empreender em casal ou é 8 ou é 80. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Porque a gente sabe que é um desafio. O Registon, ele não está 100%, né, na operação com você, mas ele dá um suporte. E acabam que vocês trocam muito, não tem como. Né? Eu estou vivendo isso recentemente, né? Em outubro do ano passado, a Andrea veio um dia aqui ajudar, nesse um dia ela ficou. Ela pediu conta esse ano 6 vezes, mas eu ainda não assinei a demissão dela. Conta para mim, qual que é o maior desafio de empreender em casal? Acho que é deixar a empresa do lado de fora, de casa. Tem como? Acaba que não, né? Porque hoje com essa tecnologia tá toda ali, mas a gente tenta manter. Assim, vamos tá em casa? Então vamos fazer a nossa reunião da Quitutices nesse momento. Então para depois a gente ter o nosso Mas êxito. isso é um desafio, né? Porque a cabeça do empreendedor ele não para, né? Para. Tem aquele meme, você já viu aquele meme que o cara fala assim, eu vou pescar para parar de pensar na empresa. Aí ele tá pescando, aí ele fala assim, tenho que faturar mais. Será que eu ligo para fornecedor tal? Será que não sei o quê? Daqui a pouco ele tá... Como que faz isso em casa? Não tem como, né? Não tem como, é por isso que é um Não dá. desafio. Mas a gente tenta fazer leve, entendeu? Já foi muito pesado, entendeu? Até mesmo antes da gente entrar aí para fazer o infusão, até mesmo na época quando a gente começou a fazer o infusão, como eu já te falei, eu fui empurrado, né? Mais um lugar que ele foi empurrado. Cara, coisa boa. Minha mola propulsora aqui. Então, assim, e aí a gente foi entendendo que são processos, né? Total. Porque a gente, às vezes, acabava assim, ela tá falando, pô, eu preciso de marketing, eu preciso economizar porque eu preciso de lucro, né? Então a gente tem que se conciliar. Se a gente não tiver cada um indo por um caminho, não vai dar certo, né? Tanto a empresa como a família, né? Porque você acaba, mistura, não tem jeito, né? Então aí, com a gente buscando o nosso crescimento também como empresário, a gente melhorou muito também como casal. Boa. Entendeu? E tanto que depois que a gente entrou no Aero, né, fazendo o Jabá aí, que tem o STF, né? Saúde, trabalho e família. Então a gente acaba conciliando tudo isso. Não é Porque só não- trabalho, né? não Não tem é como. só saúde, também não é só Geralmente, família. Né? acho que as pessoas pensavam isso, né? Cara, eu vou trabalhar, vou ficar bem, e depois que eu ficar bem, eu vou cuidar da minha saúde e vou ter tempo para minha família. E isso é completamente contraintuitivo, porque na verdade você tem que estar bem na tua saúde, você tem que estar bem na tua família para isso ser um reflexo no teu trabalho. Né? Quando você pega um empresário arrebentado, geralmente na empresa, aonde que ele está arrebentado também? Em casa e na saúde. Eu falo que das crises que eu passei, quando eu passei uma grande crise em 2017, o que muito me segurou naquele momento foi o esporte e a minha família. Porque se eu não tivesse esses pilares muito bem estabelecidos, eu com toda certeza tinha me arrebentado. E não tem como, né? Quando você está ali fazendo atividade física, a tua cabeça começa a entrar em outra... Sim. Ele vai criando outra conexão. E quando a família apoia, isso ainda fica melhor, né? Porque você se sente seguro. Para o homem é muito importante. Eu falo que o homem, né? A figura do homem, quando a mulher empurra ele, ou quando ela valida ele, isso traz para ele o senso de, meu irmão, eu sou alfa, né? Na minha casa eu estou cuidando desse negócio. E o homem, quando ele ajuda a mulher que está também nessa posição de empreender, ela se sente segura e fala, cara, eu sei que eu posso errar, que eu estou segura. Então, a gente percebe que, na verdade, eu falo muito isso, né? Que casamento é você se preocupar com a felicidade do outro. Sim, Porque isso. quando o outro está feliz, você também vai estar feliz. Então, se rolar esse desafio, né? Vamos ver quem faz o outro mais feliz? Vira um ciclo virtuoso. Sim, isso aconteceu muito. A dificuldade grande é essa. Você conseguir deixar, separar as coisas, mas ou então se tornar mais leve, na verdade. Porque separar, você não vai conseguir separar as conversas, a rotina, mas tornar isso mais leve, sabe? Conversar sobre família e sobre trabalho de uma maneira leve e que as coisas fluam.
que as coisas cresçam. E aconteceu muito isso, assim, quando eu decidi sair do serviço público, você imagina que eu deixei um serviço público para empreender, né, lá atrás. E ele falou assim, não, pode sair. Ele falou, pode sair que a gente vai conseguir outra coisa, vai segurar. Ele falou, nem que você tiver que ficar em casa cuidando da Isabelle, pode sair. Quando eu estava no serviço público, eu era assessora de um superintendente no órgão público, a Isabelle era pequenininha, eu não via minha filha. Eu saía de manhã e chegava às 7, 8 horas da Mesmo noite. sendo serviço público, você estava trabalhando na pauleira. Porque eu sou de São Paulo. DAS, né? Mas, Era mas concursado. mesmo assim, a minha cabeça não é de É. servidora pública, a minha cabeça sempre foi de empreendedora e trabalhar com pessoa jurídica, assim, entendeu? É de São Paulo, se você vem de São Paulo, quem trabalhou a vida inteira em São Paulo é um querendo a jugular do outro, entendeu? Então, Campo minado. eu cheguei aqui nessa vibe. Eu cheguei trabalhando com o DAS-1. Em um mês eu já estava com o DAS-4, que é Uau. muita... Exatamente, foi muito rápido. E eu não via a Isabelle. A Isabelle tinha 1 mês, 2... Não, pequenininha, né? 7 meses, 7, 8 meses. Eu tinha voltado... E você Eu não via. Aí ele falou assim, não, pode sair, porque não tem condição não. Sai, eu seguro as pontas, você fica em casa. Só que eu, nessa loucura, eu falei, ou eu vou deixar ele doido em casa, ou eu vou enlouquecer. Ou um ou outro, né? ou outro. Alguém vai ficar louco. Mas Eu acho tem que essa base da segurança que você falou, né? O homem segurando a barra, sendo... Não, fica em casa que eu vou segurar, vai dar tudo certo. Sendo no empreendedorismo, ó, vai, toca a empresa que eu tô aqui para apoiar, que é o que ele faz. Ele, na parte dele, ele faz a parte do administrativo, do financeiro, e tudo que eu preciso ele tá ali para apoiar. Então, o desafio do casal é manter esse relacionamento saudável nos dois lados, e a gente consegue. E vai conseguir. Eu sempre tive o casamento como uma escada, né? A vida pessoal nossa de casal. Então, assim, numa escada, você tem o degrau. Então, você tem um platô do degrau, e às vezes o homem está aqui. Aí a esposa está no outro, ela tem aquela rampa para crescer. Sim. Você pode puxar a pessoa para junto de você para o meio do degrau. Né? A outra chegou, então assim, agora eu posso dar uma esticada para ir para o próximo. Né? Ou também, agora vou te empurrar para ir para o próximo. Então a gente tem que estar sempre trabalhando um com o outro. Eu falo que eu enxergo muito dessa forma, né? A gente tem se apoiando, alguns degraus que ele está na frente, outros que eu estou na parte de espiritualidade. É, Hoje eu estou procurando muito mais a minha parte espiritual do que ele, talvez. Só que eu tô aqui, ó, puxando, e ele tá vindo, entendeu? Eu recebi tem um mentorado meu, que tá no Iron com a gente, né? Não vou falar o nome dele, mas a gente esteve recentemente juntos, e ele tá numa fase que ele tá crescendo muito o negócio, muito mesmo, assim, ele acertou a mão, sabe aquela fase que vai porrar o negócio mesmo? E aí ele, cara, falou comigo, falou, Ravel, eu tenho que te policiar para não falar o nome da empresa, nenhum dele. Mas ele falou assim, cara, eu queria muito bater um papo contigo, porque é o seguinte, eu tô numa fase que a empresa está crescendo muito, e eu tô precisando dedicar muito tempo na empresa. Não tem jeito, eu tenho que viajar mais, eu tô fazendo mais, e a oportunidade, elas estão acontecendo nesse momento, só que a minha esposa, ela não tá na mesma frequência que eu, e isso tá gerando um ruído muito grande. Que ela não trabalha com ele no negócio, né? Ela trabalha com outra coisa. Falei para ele falou, cara, como é que eu faço? Porque eu tô precisando dessa dedicada agora. Falei, ó, talvez vocês não estejam na mesma velocidade, mas mais importante que a velocidade para dar certo é vocês estarem na mesma direção. Porque é literalmente como um caça, quando tem aqueles caças que estão andando junto, um vai na frente, o outro talvez não está na mesma velocidade. Talvez você está num caça e ela está aqui num bimotor. O que você faz? Você volta depois, vai ali, empurra um pouquinho ela e segue para frente. Então, nesse caso, mais importante do que a velocidade é a direção. Então, se o casal estiver na mesma direção, vai dar certo. Eu tiro isso muito por mim e pela Andrea, porque a gente já teve em várias fases com velocidade diferente. Mas a gente sempre teve com a mesma direção. E o objetivo sendo o mesmo para o casal, vai dar muito certo. Né? E não que isso também
venha trazer um problema na distinção dos papéis, que para mim é o que mais estraga o casamento. É quando a mulher quer ter o papel do homem e o homem quer ter o papel da mulher. E isso não tem a ver que a mulher não pode produzir financeiramente dentro da casa, que é uma leitura completamente errada. Então, a mulher pode e deve produzir financeiramente para a empresa, né? Como também se o casal entender que a mulher não vai trabalhar. O que eu chamo de trabalhar? Porque durante muito tempo a André abriu mão da carreira dela para cuidar da família, que, diga-se de passagem, dá mais trabalho que trabalhar numa empresa. Tá tudo bem. Cuidar de menino, levar para cima, para baixo, cuidar da casa, roupa passada, a empregada tem... Rapaz, é uma empresa, a casa é uma empresa. Se ela não for bem gerida, não vai. E eu falo, né? Eu gosto de casa arrumada. A André fala, rapaz, você gosta de casa arrumada, você gosta de suas roupas separadas por cor, você gosta da cama dobrada, você gosta do cheirinho. Eu sou trabalhoso, eu sou tinhoso. Então ela fala, para fazer a empresa aqui funcionar, tu tem que ter uma gerente dentro de casa mesmo, porque senão não vai. E durante muito tempo, e isso foi importante para mim. Agora, quando a mulher quer assumir o papel do homem, é onde começa a dar errado. Então eu falo sempre, você quer ver um casamento dar errado? Bota um homem banana com uma mulher normal. É o contrário que as pessoas pensam. A mulher é muito brava e tornou ele banana. Não, porque o homem, por ser banana, ele estraga o casamento. Porque a mulher, ela precisa da segurança que o homem, a figura masculina, o alfa, traz para ela. Sim. Então muita gente fala assim, o dinheiro é importante para o casamento? Demais. É o primeiro fator de separação no Brasil, o segundo é traição. Mas mais do que o dinheiro, o que a mulher quer é que no meio da crise... Com segurança. Né? O cara bater no peito e falar assim, Tô fica aqui, tranquila, eu fiz a merda, eu vou arrumar esse negócio. Fique em paz. O barco vai balançar, nós vamos dar uma enjoadinha aqui, mas daqui a pouco vai entrar, vai pegar um ventinho aqui na popa e a gente vai andar. E o casamento empreendendo tem esse desafio mesmo, porque você tem que fazer a separação, porque às vezes a empresa não vai tão bem, e aí em casa você chega, e quando chega em casa, quem está lá? O teu financeiro, que é o teu marido, né? E aí tu fala, porra, foi ruim na empresa, e agora eu vou ter que soltar aqui, chorar as pitangas para você. Acho que esse é o maior desafio de empreender em casal. Mas além do desafio, também tem os benefícios. Quais são os benefícios de empreender em casal? Estar junto, poder discutir, poder crescer junto, poder... Tá com os CPFs em paz também, né? O que eu te falo muito assim, essa questão da gente estar junto, um dá suporte para o outro mesmo. Então, assim, e é sempre aprendendo. Tá com aquela cabeça, eu falo sempre assim, a gente não precisa saber tudo. A gente tem que saber como chegar naquela informação, como buscar a informação para poder resolver. Né? Porque não dá para a gente saber tudo. É muito bom a gente ver né? o resultado junto. O resultado da decisão que a gente tomou junto é muito bom. Entendeu? Você vê que a gente discutiu, que nem sempre a gente vai tomar a decisão, a melhor decisão, pode dar errado, pode dar certo, mas quando a gente vê o resultado, porque a gente sabe que vai dar certo, pode não dar certo da primeira vez, mas só que a gente vai corrigir na rota junto e fazer dar certo, é muito legal, assim, a gente vê, olha, não deu certo, ou então a sua sugestão não deu certo, vamos na minha, ou a minha não deu, vamos na sua, ou agora não é hora de fazer isso, agora é de fazer aquilo. Não, ok, a gente ter esse diálogo e crescer nessa maturidade junto, e nem sempre foi assim, é um crescimento e é uma maturidade, como a gente estava conversando lá fora, com o tempo, tendo mentores, tendo gente do lado para ajudar, para conversar, a gente olhando outras pessoas, modelando, porque sozinho a gente não consegue também. Entendeu? A gente não consegue sozinho, estando no nosso mundinho. Só nós dois. Então a gente tem pessoas que estão do nosso lado, você é uma dessas pessoas, tem várias pessoas dentro da nossa comunidade que ajudam, pessoas fora que ajudam também. E a gente está aberto a aprender. Tá acompanhado, né? É bom estar acompanhado. Então, assim, quando a gente consegue. Gente precisa de gente. Acertar e ver que as decisões que a gente tomou junto deram resultado, é muito bom, entendeu? A gente vê a empresa crescendo, a gente vê que os nossos funcionários, as pessoas colaboradores estão lá, também estão crescendo com a gente, estão bem, estão felizes. Isso é extraordinário. E ver que a nossa família também está bem, entendeu? Que a empresa tem essa dificuldade de manter essa separação, mas ver a nossa família bem, crescendo e usufruindo do que a gente está construindo, é fantástico.
também, entendeu? Então não é só... Eu acho que a gente está no momento da empresa crescer, a empresa está crescendo e ela vai crescer nesse ano e nos próximos anos, com tudo que a gente está desenhando. Vocês estão com... É porque para mim... Com tudo que a gente está desenhando, mas... O cara não tem outro lugar, ele não tem opção, ele tem que ir lá. Ele tem que ir lá e assim, o que eu tô na cabeça nos últimos meses, assim, que eu estou desenhando, já estou tirando do papel, não tem outro caminho que não seja crescer. Então, assim, ela vai crescer, mas o que eu estou dizendo assim, que ela vai crescer, só que ao mesmo tempo a gente está conseguindo usufruir também, sabe? Com a família, com a nossa família junto. E isso é maravilhoso, a gente está tendo esse momento. Não esperar crescer e chegar, não, quando chegar lá a gente vai, não, é usufruir, não tem, é usufruir no processo. A gente vai crescer e vai usufruir, vai crescer e vai usufruir. Crescer Não, sempre, né? Não é para chegar e parar, né? Tem que, por isso tem que usufruir. Aprender, né? Que a gente precisa usufruir e usufruindo no processo, entendeu? Como a gente estava falando também, está disponível, está ali disponível, e a gente precisa pegar o que está disponível. Graça e favor e merecido. Graça e favor e olha que interessante, eu não sei se vocês deram conta, né? Mas para quem está ouvindo e vendo o nosso podcast, se prestar atenção, vocês começaram falando. Como é que vocês começaram lá atrás? E não tem script, né? Não tem roteiro. Vocês falaram de São Paulo, você chegando em Brasília, da dor com a Isabelle. A primeira dela também. Né? A primeira mesa, né? Vocês fizeram aqui a jornada do herói por completo, né? Falaram de empreender em casal, chegaram no ponto do crescimento, de usufruir e chegaram na parte espiritual. Então, é uma construçãozinha, né? Você vai colocando. E aí, eu queria entender, agora você está nessa fase de espiritualmente tá buscando mais. Então, qual é a conclusão que eu quero chegar? Que às vezes as pessoas olham e falam, você cresceu tanto no último ano. E na verdade é porque não é que eu cresci tanto. Não é o último ano. É porque você vem numa crescente, né? E aí, por que dessa busca agora espiritual? Onde é que foi que você falou, cara, onde é que foi essa virada? De buscar mais esse lado. Essa virada foi especificamente, assim, falando do episódio mesmo, foi no Origem que a gente fez com o Iron, né? No você fez, mas você já tinha feito Origem? Não. O primeiro que eu fiz foi em agosto do ano passado, que a gente fez com o Iron. Foi. Depois ela não parou mais de fazer. Depois porque tu fez um bocado, tu me passou. Agora eu já fiz Origem, já fiz Raízes. O Raízes eu não fui convidado, então não posso dizer. Já fiz duas, tá? Já fiz a mentoria, já fiz tudo. Foi naquilo lá. Só para todo mundo entender, o Origem é um programa que é do Gabriel Manzoni e a gente fez uma collab do Iron de levar os nossos mentorados para fazer uma edição do Origem, que é um programa que eu sou apaixonado de uma semana e aí foi nesse Origem. Isso, esse programa ele é mensal, tem todo mês. Não é um programa contínuo, né? Com as mesmas pessoas, tem todo mês e vão mudando as turmas e aí faz... E aí no Iron Origem tu teve um... Foi uma virada de chave ali que eu entendi que eu precisava mergulhar mais nesse mundo espiritual. Sair da parte de religião e mergulhar na espiritualidade. Sair da religião e buscar o relacionamento. O relacionamento, exatamente. A religião, como eu tenho aprendido, ela mais te aprisiona do que te liberta. A religiosidade. A religiosidade. Isso é um fato. Então, eu estou nessa busca ainda. Estou engatinhando, estou aprendendo, mas vai para um ano aí já, né, que eu estou nessa busca. Eu posso dizer que eu já aprendi um pouquinho, que eu já estou um pouco mais... consciente, né, desse processo e que tem me ajudado muito e trazido bastante resultado, tanto para a empresa, para minha vida pessoal, empresarial, relacionamento, para tudo. Aquele livrinho da capa preta é fantástico. E depois você me deu esse livrinho aí também. E eu tenho compartilhado ele com algumas pessoas, dando de presente também, né, porque... Aquele mesmo? A Bíblia do Executivo? Exatamente, partilhando generosidade aí, né? Comprou, já vai distribuindo, vai dando de presente de aniversário, né? Porque, na verdade, isso não é um presente de aniversário para todo mundo, né? Mas para quem se propõe, né? Se mostra apto a querer ver, né? Porque também não fica aquela coisa maçante, você ser aquele pregador, né? Que você fica só maçantando. Religião, ela vem da palavra do grego do religare, né? Religare. Que é fazer essa ligação, voltar a fazer a conexão, né? E ela não pode ser vista como uma separação, né? O que às vezes acontece demais por conta
mais do homem do que está ali colocado, né? Mas eu acho que esse passo a passo que a gente vai vivendo, de chegar nessa história da espiritualidade, né? De você conhecer mais. Porque muita gente tem isso, né, cara? Eu conhecia antes de ouvir falar. Agora eu conheço de caminhar. E muda completamente. Isso aí, cara, é a maior mudança da vida. Foi a minha maior mudança em 2017. Para mim foi em 2017. Eu conhecia de ouvir falar. Quando eu entendi que eu podia olhar para o lado e falar, rapaz, papai tá aqui, anda né? comigo. É isso mesmo? Né? E foi numa frase essa virada de chave para mim. Falou assim, se você pudesse escolher um mentor para você falar, quem você queria como seu mentor? Aí, eu queria Elon Musk, queria Bill Clinton, eu queria, sei lá, qualquer pessoa do mundo. Eu falei assim, e se você pudesse ter como seu mentor Jesus Cristo? Aí eu... Muito melhor, né? Meu Deus, Jesus Cristo, não pensei em Jesus Cristo. Jesus Cristo, isso lá atrás. Ele falou, pois é, ele pode ser o seu mentor. Eu falei, caramba, que loucura isso. Mais disponível que todos os outros, né? Que eu posso acessar a qualquer momento. Para mim, a virada de chave, assim, a frase foi no Origem, que é o momento que ele fala, né, que nós somos a imagem e semelhança, e a gente vai fazer o trabalho lá do 10, 10, 10. 10, 10, 10, você tem que escrever 10 características de quem é Deus, 10 características de quem é você, valores, e 10 motivos de gratidão. E aí foi quando ele falou assim, né, nós somos imagem e semelhança de Deus, e aí veio na minha cabeça assim, então, se Deus é, eu também sou. Né? Então, para mim, foi essa... E tu sabe que esse foi o meu maior ponto de virada também na Origem? Essa foi tanto que eu tenho essa... Origem é sensacional. O Gabriel conta isso. Eu dei um grito. Eu sou mais na minha, né? Porque quando a gente fez o Origem, quando eu fiz a primeira vez... Essa foi pra mim. E eu ouvi a vida inteira. Somos imagem e semelhança do Criador. Mas eu não conseguia conectar isso como... Então, quer dizer que eu me pareço com ele. Eu não tinha isso. E aí, fazendo um 10, 10, 10, eu escrevi 10 características de Deus, escrevi as minhas 10. E das 10 que eu escrevi aqui, com as 10 aqui, 9 batiam. Aí eu... Caraca, agora eu entendi. Falei alto. E aí o Gabriel... Acho que ele contou isso no Raízes. Aí ele contou, como é que é, Ravel? O que você entendeu? Eu falei, não, viajei, pensei alto. Aí ele, não, compartilha. Eu falei, cara... Mente silêncio, todo mundo passei pensando. a vida vendo que sou imagem. Cara, eu me pareço com Jesus. Aí todo mundo... Aí, como assim? Eu falei, agora que eu entendi, cara. Cara, pra subir aquela coisa mais simples. Né? Mais simples pra mim foi isso. Tanto que eu escrevi assim, se Deus é, eu também sou. Porque a gente passa a vida inteira escutando tanta mentira sobre a gente, que se a gente entende que nós somos imagem e semelhança dele, o que ele é, se ele é bom, se ele é justo, se ele é grande, se eu sou imagem e semelhança dele, então se ele é, eu também sou. Por que eu acredito em tanta mentira? Né? Então, para mim, isso foi a minha viragem de chave, foi ali, foi essa aí. Olha o corte, Ciro. Olha o corte. Isso buga a cabeça. Parar Demais. de acreditar em mentira. Que, quando você entende isso, qualquer mentira que falam sobre você é mentira. É mentira, ponto final. Mas isso é muito legal. Deus tá falando isso sobre mim. Deus é assim? Não. Então é mentira. Se ele não é assim, eu também não sou. Mas é você colocar isso em prática. Entendeu? Assim, eu também fiz o mesmo curso, né? A mesma semana, eu tive aquele input, só que aí, na verdade, você acaba não colocando em prática e você volta para a vida. Assim, volta para sua vida material. O modus operandi antigo. Então você tem que ficar... Porque até mesmo aquela questão de cérebro, é mais fácil estar aqui, né? E assim, como ela falou, ela tá me empurrando também. É porque assim, então, ele é muito mais racional. Ele é a Andréia. Do que eu. E olha que a Andréia estava nesse lugar antes de mim. E aí, o que eu tenho feito? Às vezes eu falho um pouco, porque às vezes eu tenho que parar com isso, porque eu canso, não posso cansar. Deus, eu não vou cansar. Às vezes eu canso. Mas o que eu tenho feito? Eu fiz um caderninho de 10, 10, 10. Um para mim, um para ele e um para Isabelle. E aí, todos os dias de manhã, eu tava sentando, nós três, no café da manhã, falei, para todo mundo vai fazer.
Eu não fazia, só para empurrar, né? Bem assim, sabe? Todo mundo vai fazer. Com bastante amor à didática, né? Mas tem isso também. Tá aqui o caderno e vamos fazer. Mas cada um tem seu tempo também. Entendeu? Às vezes você quer empurrar uma coisa para uma pessoa, ela não tá naquele tempo. Sabe qual é a frase? E é o tempo de Deus, né? Nem o nosso, né? A melhor frase da vida é: Deus é bom demais para ser empurrado goela abaixo. É. É muito bom. Aí tem uma coisa também interessante que eu tenho aprendido nesse processo, que é que eu tenho conversado assim e pedido muito para como que eu posso escutar mais a voz de Deus, né? E eu escuto às vezes, Ravel, tem gente que eu falo, povo, nem acredita, que eu escuto às vezes em alto e bom som. Escuto mesmo. Acredito. E aí, um tempo atrás, assim, eu falava, Deus, como que eu faço para ajudar mais Isabelle, o resto, não sei o quê. Aí essa voz veio na minha cabeça assim, ensurdecedora. Muda você, faz você primeiro que eles fazem. Um exemplo arrasta. Falei, tá bom, já entendi. Aí eu parei de fazer assim, ó, faz assim. Eu comecei a fazer. Todo dia abro minha Bíblia, leio, faço meu 10-10-10, faço minha imaginação, como a gente Quero ver se eu acho essa aprende. frase. Tem uma frase, achei aqui, bom, acho que é essa, né? Perguntaram para a Madre Teresa. Falaram assim, Madre Teresa, você fala, o que você fala para Deus quando você está ali no seu momento de oração? Ela, nada, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora? Nada, ele só escuta. Então é muito sobre esse silêncio, né? E que ele é interno. E cada um vai tendo ali o seu momento. Mas independente do momento, a maior verdade da vida é que ainda que a gente não fale, ele sempre está ouvindo a gente. Então a gente nunca andou sem ele. A gente só precisa acreditar que ele anda com a gente. Isso muda completamente a nossa virada de chave espiritual. Mas quando a gente está sensível também a escutá-lo, ele fala com a gente em alto e bom som. Você tem que estar aberto, né? Você tem que estar disponível para ele também, né? E aí você vai vendo que a parte que mais traz contentamento é esse. Né? Não existe, gente, eu falo sempre isso. E às vezes parece um pouco de religiosidade, mas só existem alguns vazios que só Deus que pode tapar esse vazio. Não tem bem material, porque às vezes você conquista, a gente falou isso lá agora, né? Então tem várias fases na vida. Eu acredito que tem a fase do carro, né? Pelo menos eu que já gostei muito de carro, né? Cara, eu ficava louco com o carro. Aí comprava o carro, desfrutava do carro e depois, cara, era o carro. Acabou, né? Agora eu preciso de outro. Preciso de outro. E esse relacionamento com Deus é muito sobre isso, né? Você tá o tempo inteiro falando e tá sempre se surpreendendo, tá sempre ouvindo direção, tá sempre... Hoje de manhã eu fiz meu 10-10-10, né? E aí na minha conversa com Deus, né? Para quem entende o que é isso, ali na minha caminhada com ele, eu falei assim, ele falou assim, Ravel, né? Para quem não entende isso, vai falar assim, cara, muito louco, esse cara tá tomando uma coisa diferente, né? Mas na minha conversa hoje com ele, né? Ele falou assim, ó, eu queria que você botasse as mãos pro alto e falasse o que você precisa resolver. E aí eu coloquei 5 problemas para serem resolvidos. E aí ele falou, esse vai fazer assim, esse vai fazer assado, esse vai fazer isso. E ele me deu a solução. Era audivelmente, né? Essa é a palavra? Claro. Alto e bom som. Ele me falou assim, para esse você vai fazer assim, para esse você vai fazer assado, para esse você vai fazer assado. E no final ele ainda falou assim, agora põe o fone e vai caminhando para a academia. Pronto. E eu botei o fone, fui caminhando e fui começando a resolver. Então eu falo, cara, como é que pode? O mentor, você não pediu um mentor? Ele é o meu mentor. Né? Então essa história de não caminhar sozinho, né? Caminhar com o mentor e sendo bem orientado. Exato. Então, ou seja, a gente tem essa possibilidade. Aqui no NavaCast, a gente fala o seguinte, que todo mundo tem uma mensagem para deixar no mundo. Né? O resto talvez mais quietinho na dele, né? Mas ele tem uma mensagem para deixar no mundo com a quietude dele. E aí, Nayá, talvez mais falante... Eu tô me abrindo. Ele está se abrindo. Se vocês fossem deixar uma mensagem para o mundo, imagine que essa mensagem ela vai chegar no mundo inteiro. Todas as pessoas vão ter acesso a essa mensagem. Qual é a mensagem que o resto quer deixar para o mundo? Se cerque de pessoas boas.
Que, assim, eu tô vivendo muito isso, né? Assim, muitas pessoas, cada um ao seu tempo passaram na minha vida, a gente acaba não dando importância, né? A gente fica muito no eu, né? E eu, como te falei também ali, para eu ficar em casa, meu irmão, é a melhor coisa que tem no mundo, né? Eu me tranco ali, mas eu tô fazendo essa força. Não, se exponha, né? Vá vivenciar as coisas. Seja intencional nos seus relacionamentos, né? E busque gente que esteja, às vezes, na mesma ambiência que você, né? A mesma frequência para haver uma troca. Cara, que chave, hein? Né? Anota. Se cerque de pessoas boas. E qual é a sua mensagem, Naya? Daqui 50 anos, alguém vai ouvir essa mensagem. Qual é a mensagem que a Naya quer deixar para o mundo? Eu acho que eu deixo essa que eu disse na minha virada de chave aí, de Deus. Se Deus é, você também é. Uau, forte. Ela tá poética, né? Só porrada. Tá se alimentando muito, né? Não acredite em mentiras que contam sobre você. Uau. Identidade, né? Identidade. Sim. Saiba quem você é e vai procurar sua identidade em quem sabe quem você é, que te conheceu antes da criação do mundo. Quem te criou. Porrada. Então, tá dando muito com o Gabriel. Não acredite. Tá. Mas isso é muito surreal, assim, quando você não acredita. Porque eu li isso hoje, né? Antes da criação do mundo. Assim, conheceu antes da criação do forte, mundo. Né? É forte isso aí. É muito forte. A gente pensar assim, né? E aí você tem que fazer a crença, né? Você tem que crer e nisso aí acreditar e buscar. Fé é a certeza das coisas que não se vê. Ou seja, não tem como você explicar. Você só tem como crer. Né? Aí muita gente fala assim, tal coisa é efeito placebo. Isso é fé. Exatamente. Né? Isso é fé. O poder que a gente tem com a nossa mente. É muito sobre isso. Ó, fantástico. Eu queria agradecer a presença de vocês. Porrada. Eu vou ficar reflexivo. E é interessante porque a sua fé e a maneira como você está caminhando, ela também me impulsionou hoje mais. Eu quero me alimentar mais. Eu quero estar nesse lugar mais vezes. A gente, sem perceber, a gente é a inspiração de muitas pessoas. É verdade. Exatamente. Isso que a gente começa a aprender, né? Obrigado pela vinda de vocês. Nós Valeu, agradecemos. Irmão. A gente que agradece. Para quem quer seguir a Quitutice, vocês acham como? Quitutices, @Quitutices. E o meu é Ina Santana. Ina Santana. No Instagram, Regiton. O meu é o Regiton, @Regiton, né? @Regiton. Isso aí. É o único que consegue só o nome dele, Regiton. Exclusivo, né? É exclusivo? Exclusivo, né? Cara, meu não e olha que tem Regiton no mundo. Você acha que não tem, mas tem. Tem? Tem uns 10. Coisa boa. Essa foi mais uma edição do NavaCast. Se você gostou, compartilha, divulgue, porque eu tenho certeza que essa mensagem pode transformar não somente a sua vida, mas a vida de várias outras pessoas. Espiritualidade, empreendedorismo, casamento, meu Deus, foi muita coisa aqui nessa edição. Forte abraço e já a gente tem outro podcast, outro episódio para você também. Vamos para cima. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.